As cirurgias espirituais são recomendáveis. Claro que temos que cuidar do corpo, como com médicos e medicações. Mas seriam essas cirurgias o cuidado com o espírito? Com vocês. Bom, as cirurgias espirituais, as curas espirituais, ou físicas, como se quer chamar, as curas físicas das cirurgias espirituais, são interessantes até porque foi um método que Jesus usou, né? Se não fosse, ele não teria usado. Há um conto de Irmão X que fala de uma história, do momento em que os discípulos querem que Jesus inverta a pregação. Ao invés de pregar e depois curar, eles sugerem: Senhor, cura, depois prega, que se as pessoas virem a cura, elas ficarão impressionadas e ficarão para a pregação. Jesus insiste com eles que não vai dar certo. Mas eles insistem e Jesus faz o contrário nesse dia. Primeiro cura e depois faz a pregação. Qual o resultado disso? Ele passa o dia inteiro curando pessoas. Quando chega o pôr do sol, que ele sai da tenda para fazer a pregação, estava apenas ele e os 2 discípulos que haviam sugerido que ele fizesse esse tipo de mudança no trabalho. Por quê? Porque a criatura humana, ela é muito voltada para as questões mais imediatas. E muitos de nós estamos muito interessados na cura do corpo e pouco interessados na cura moral. Você abre um trabalho em que você oferece para as pessoas uma cirurgia espiritual, seja ela uma cirurgia que corta, ou seja ela a cirurgia que não corta, porque nós temos esses 2 tipos de cirurgia, a que corta e a que não corta, e o centro espírita vai encher de gente. O interesse das pessoas pela cura material é muito grande. Mas se você oferecer apenas a cura espiritual para que isso promova no indivíduo a cura de dentro para fora, haverá um público muito menor. Então, quando o movimento espírita observa ações no sentido de cura material, sim, o movimento espírita vê com preocupação por 2 possibilidades. 2. Primeiro é que as pessoas supervalorizem o aspecto da cura física e esqueçam do essencial, que é a cura espiritual. E segundo é o médium. O histórico dos médiums de cura não é um histórico muito positivo em relação à manutenção na tarefa. Existe um histórico, não vou dizer que todos passem por isso, mas existe um histórico bastante significativo de médiuns que, em função do impacto que significa você poder servir de instrumento para curar alguém, que isso mexe com o ego. E muitos se sentem extremamente impressionados com, entre aspas, o poder que tem, embora não sejam eles quem façam as cirurgias, mas por servirem de veículo, muitos ficam profundamente impressionados e, consequentemente, tem sido um instrumento de queda para muitos deles. Então, há sempre uma preocupação muito grande quando trabalhos dessa natureza surgem no movimento. Nós temos uma obra escrita por Chico Xavier. Essa obra é uma obra que, na verdade, ela não é uma psicografia, ela é uma psicofonia. O livro é esse, deve estar com a capa deve ser outra hoje. Esse livro aqui, ele é fruto de psicofonia. Ao final dos trabalhos, o pessoal gravava a comunicação que era feita pela entidade que encerrava a reunião mediúnica. Então, cada capítulo é uma comunicação de um espírito diferente, trazendo alguma informação. E entre elas, existe um aqui, que eu não sei se eu vou achar, mas é dessa obra, chama-se Aviso Oportuno. Achei. Aviso Oportuno, é o capítulo 22.
capítulo 22 da obra Vozes do Grande Além. Nessa obra, no capítulo 22, Inácio Bittencourt, que foi um médium até conhecido do movimento espírita de trabalhos de cura, desencarna. E ele vai contar o que aconteceu com ele. Ele chega no mundo espiritual e ele é recebido por aqueles que ele havia curado. E ele fica muito impressionado, porque ele não imaginava que fosse tanta gente que ele tinha cirurgiado. E ele disse, nossa, esse pessoal todo vai me receber, que gratidão bacana. E daí ele observa que as pessoas que ele havia, como médium, feito a cirurgia, estão no mundo espiritual agradecidas a ele, mas estão tão doentes como estavam aqui. Quem ele operou do olho está com o olho doente. Quem ele operou da coluna está com a coluna doente. Ué, mas não é perispírito? Mas a alma estava doente. Ele curou o corpo, e ele diz assim, eu só fui descobrir isso depois que eu cheguei aqui. Depois que eu cheguei, nossa, que dor, que tristeza, porque eu deveria ter feito diferente, eu não fiz. E ele deixa nessa mensagem uma frase que eu acho muito bonita. Ele diz assim, foi aqui que eu entendi que eu fiz o trabalho completamente errado, porque ao curar o corpo sem curar a alma, eu fiz o trabalho como alguém que quisesse consertar uma árvore endireitando-lhe a sombra. Então, você conserta a sombra da árvore, cavando, botando uma pedra para a sombra subir, descer, e a sombra fica reta, mas a árvore continua torta. Trabalhar cirurgias espirituais sem o acompanhamento do evangelho, sem a convocação para a transformação moral, é tentar consertar uma árvore endireitando-lhe a sombra. Esse é o problema. Quando Jesus se aproximava de alguém que curava, que salvava de alguma maneira, ele dizia, vai e não peques mais, vá e não erre mais, para que não te aconteça coisa pior. Né? Então, a proposta de Deus é sempre a misericórdia. Quando acontecem essas curas, é sempre um ato de misericórdia. A não ser aqueles que nasceram com a missão. Tem um caso no próprio Evangelho, né? Que a pessoa nasceu como cego para que pudesse ser curada. Quer dizer, ela nasceu com essa missão. Não, mas a grande maioria de nós é um ato de misericórdia. As doenças são resultado das nossas imperfeições morais. E é preciso que nós nos eduquemos moralmente para que elas não retornem. Então, essa sempre foi a proposta do Cristo e a proposta nas curas que acontecem hoje, inclusive da medicina, porque eles também são a mão de Deus nos curando. Que nós mereçamos essas curas das doenças que nós provocamos em nós.